Tem segredos que o Tapajós não leva embora. Apenas guarda, bem fundo nas águas barrentas, esperando o momento certo de devolvê-los para quem tem coragem de escutar. Eu deveria ter prestado atenção no silêncio. Meu nome é Raimundo Pereira dos Santos, mas todo mundo aqui em Santarém me conhece como Mundico do Porto. Nasci e me criei vendo as águas do Tapajós se encontrarem com as do Amazonas, naquele abraço eterno que faz a gente acreditar que algumas coisas nunca mudam. Trabalhei a vida toda carregando e descarregando mercadoria no mercado do Porto, conhecendo gente de todo canto que vem e vai pelos rios. Mãos calejadas, costas doloridas, mas coração tranquilo. Até o dia em que comprei aquele pedaço de mata. O cheiro de madeira molhada ainda grudava no ar quando cheguei em casa naquela tarde de setembro. As cigarras cantavam como se anunciassem algo que eu não conseguia entender, e o vento soprava diferente entre as mangueiras do quintal. Minha mulher, Dalva, estava na cozinha preparando tacacá para vender no fim da tarde, e o barulho familiar da colher batendo no tucumã me acalmou um pouco. Tu tá com cara de quem fez besteira, Mundico. Ela disse sem nem olhar para mim, como só as esposas sabem fazer depois de 30 anos de casamento. Eu não respondi de imediato. Fiquei ali parado, ouvindo o som das águas lambendo o barranco lá embaixo, sentindo aquele aperto no peito que aparece quando a gente sabe que mexeu com coisa que não devia. A rotina em Santarém sempre foi igual à maré do rio. Sobe e desce, mas nunca para. Acordava às 5 da manhã com o barulho dos primeiros barcos chegando no porto. O cheiro de peixe fresco e diesel se misturava com a neblina que subia das águas, criando aquela atmosfera que só quem nasceu aqui entende de verdade. Dalva levantava comigo, sempre. Nem precisava de despertador. O corpo da gente se acostuma com o ritmo da cidade. Ela ia para a cozinha preparar o café e eu ficava uns minutinhos na varanda, vendo o sol nascer devagar por trás das árvores. Era meu momento de reza, de agradecimento pelo novo dia. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo trabalho, murmurava baixinho, fazendo o sinal da cruz. A fé sempre foi minha companheira. Não dessa fé gritada de pastor de televisão, mas daquela fé silenciosa que a gente herda dos pais e dos avós. Fé de acreditar que Deus está presente no vento que balança as folhas, na chuva que molha a terra seca, no peixe que o rio oferece para quem tem paciência de pescar. No porto cada dia trazia uma história nova. Ribeirinhos descendo de comunidades distantes, trazendo açaí, castanha, farinha. Comerciantes subindo de Belém com mercadorias da cidade grande. Turistas curiosos querendo conhecer o encontro das águas. Eu conhecia quase todo mundo, sabia os nomes, as famílias, as necessidades de cada um. Bom dia, seu Mundico. Como tá a família? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor? Como foram as vendas lá na comunidade? Era assim que os dias passavam, na conversa mansa, no trabalho honesto, no respeito pelos mais velhos e no carinho pelos mais novos. Dalva sempre dizia que eu tinha dom para lidar com gente, que sabia ouvir, sem julgar e falar na hora certa. As tardes eram dedicadas ao quintal. Tínhamos umas galinhas, um pé de manga que dava fruta doce, um canteiro de temperos que Dalva cuidava com amor de mãe. Eu gostava de sentar debaixo da mangueira com uma cuia de tacacá, vendo o movimento do rio lá embaixo. Fins de semana eram sagrados para a família. Domingo de manhã, missa na Igreja do Sagrado Coração. Dalva se arrumava toda bonita, com aquele vestido florido que eu comprei para ela no Natal passado. Eu colocava a camisa branca, a única que tinha sem remendo, e a calça social que só usava em ocasiões especiais. Depois da missa, almoço em casa da minha irmã, Dona Raimunda. Ela morava numa casa de madeira pintada de azul, com plantas penduradas na varanda e sempre um cafezinho forte esperando as visitas. Os netos corriam pelo quintal, brincando de pega-pega entre as árvores, enchendo o ambiente com aquela alegria pura que só criança tem. Tio Mundico, conta aquela história do boto cor-de-rosa.
E eu contava pela 100ª vez com a mesma empolgação da primeira. Porque as histórias da gente, as lendas que os avós passaram para os pais e os pais passaram para nós, são como raízes. Quanto mais você conta, mais elas se aprofundam na terra da memória. A vida era simples, mas completa. Não tínhamos muito dinheiro, mas também não faltava nada essencial. O que ganhava no porto dava para o sustento da casa, uma roupa nova de vez em quando, algum remédio quando precisava. Dalva contribuía com a venda do tacacá, e as moedas que sobrava guardávamos numa lata de biscoito para as emergências. A gente não precisa de muito para ser feliz. Dalva sempre falava, e eu concordava. Felicidade estava no cheiro da chuva chegando, no sabor do tucumã fresquinho, no abraço apertado antes de dormir, no som do rio que nunca parava de cantar. Mas havia algo que me incomodava, uma inquietação pequena que crescia devagarzinho no fundo do peito. Via os conhecidos prosperando, comprando casas maiores, barcos próprios, terrenos na cidade. O compadre Zé Augusto tinha conseguido comprar um lote no bairro Novo e estava construindo uma casa de alvenaria. O João do mercado havia aberto uma segunda banca, vendendo peixe também na feira da Correb. Não era inveja, não. Era mais uma vontade de deixar algo para trás, de construir alguma coisa que fosse durar além dos meus dias. Dalva e eu nunca tivemos filhos. Deus não quis assim, mas tínhamos os sobrinhos, os afilhados, a comunidade que a gente ajudava quando podia. Será que não está na hora da gente investir em alguma coisa, Dalva? Perguntei numa dessas tardes de domingo, enquanto víamos o sol se pôr sobre o Tapajós. Ela ficou quieta um tempo, mexendo o café na xícara de porcelana florida que ganhamos de presente de casamento. Investir em quê, Mundico? A gente já tem casa própria, tem saúde, tem trabalho. Que mais tu quer? Não sei. Talvez um terreno? Algo que possa crescer de valor com o tempo. Dalva me olhou com aqueles olhos castanhos que conheciam todos os meus pensamentos antes mesmo de eu pensar neles. Tu tá com essa ideia na cabeça faz tempo, não é? Eu não neguei. Era verdade. Andava sonhando com a possibilidade de ter um pedaço de terra, algo que fosse só nosso, que pudesse render alguma coisa no futuro. Não tinha planos grandiosos, não. Pensava em algo simples, talvez alugar para plantio, ou quem sabe vender mais tarde, quando a cidade crescesse na direção certa. Foi quando apareceu a oportunidade. O homem chegou no porto numa segunda-feira chuvosa de outubro. Não era chuva forte, daquelas que fazem barulho no zinco e enchem as calhas. Era uma garoa fina, insistente, que molhava devagar e deixava tudo com cheiro de terra molhada e rio subindo. Ele era diferente dos comerciantes que eu estava acostumado a ver. Vestia calça de brim bem passada e camisa de manga comprida, mesmo com o calor úmido que fazia. Tinha a pele clara de quem não trabalha no sol e carregava uma pasta de couro que parecia cara. Quando falava, não tinha sotaque daqui, mas também não era de Belém ou do Sul. Era de algum lugar no meio, talvez do interior do Pará mesmo, mas de cidade grande. Bom dia, seu Raimundo, disse ele, me surpreendendo por saber meu nome. Me falaram que o senhor é pessoa de confiança aqui no porto. Parei de arrumar as caixas de peixe e o olhei direito. Tinha uns 40 e poucos anos, cabelo cortado curto, dentes bem cuidados, mas havia algo nos olhos dele que me deixou desconfortável, uma pressa que não combinava com o jeito calmo de falar. Depende do que o senhor está precisando, respondi seco. É Sebastião Mendes. Ele se apresentou estendendo a mão. O aperto era firme, mas as palmas eram macias demais para quem conhecia trabalho de verdade. Vim aqui a negócio. Tenho uma propriedade que preciso vender com urgência e soube que o senhor anda interessado em investir em terra. Meu coração deu um salto, mas tentei não demonstrar. Como ele sabia que eu tinha interesse em comprar terreno? Com quem tinha conversado? Em cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo, mas aquela informação me pareceu específica demais. Que tipo de propriedade? Perguntei, fingindo pouco interesse. Sebastião abriu a pasta e tirou uns papéis.
Eram documentos oficiais, com selo e carimbo do cartório. Mostravam um terreno de 5 hectares na estrada, que vai para Alter do Chão, área rural, mas não muito longe da cidade. É uma mata preservada, explicou. Herdei do meu tio, que morou lá até o ano passado. A casa é simples, mas o terreno tem potencial. Com o crescimento da cidade nessa direção, vai valorizar muito nos próximos anos. Peguei os papéis nas mãos. O preço estava dentro do que eu poderia pagar se vendesse todas as economias e pegasse um dinheiro emprestado com o Zé Augusto. Não era pouco, mas também não era impossível. O que me chamou a atenção foi a pressa dele. Por que tanta urgência para vender? Perguntei. Sebastião hesitou um segundo, só um segundo, mas foi suficiente para eu perceber. Tenho uns negócios em Manaus que precisam de capital. Preciso viajar ainda esta semana. Não era mentira completa, mas também não era verdade inteira. Eu conhecia suficiente de gente para saber quando alguém estava omitindo algo importante. Posso dar uma olhada no terreno antes de decidir? Claro. Que tal hoje à tarde? Posso levar o senhor lá. Combinamos de nos encontrar às 3 horas, depois do almoço. Sebastião me deu o endereço da pensão onde estava hospedado e foi embora, deixando atrás de si um cheiro leve de colônia cara e uma sensação estranha no ar. Durante o almoço, contei tudo para Dalva. Ela ouviu em silêncio, fazendo aquela cara que fazia quando não gostava de alguma coisa, mas não queria brigar. Não sei não, Mundico. Negócio muito bom, geralmente tem problema escondido. Mas Dalva, pode ser a nossa chance. O terreno fica numa área que vai crescer, tu sabe disso. A estrada para Alter do Chão vive cheia de turista. E por que esse homem não espera o terreno valorizar mais, então? Se ele tem certeza que vai crescer, por que vender agora com pressa? Era uma pergunta que eu também estava fazendo para mim mesmo, mas a vontade de ter aquele pedaço de terra estava falando mais alto que a prudência. Às 3 horas, Sebastião me buscou numa caminhonete velha, mas bem conservada. Saímos da cidade pela estrada asfaltada e depois de uns 20 minutos, pegamos uma estrada de terra batida que eu não conhecia. A mata ia ficando mais densa dos dois lados, com árvores altas que formavam uma espécie de túnel verde por onde passávamos. Aqui é tranquilo, Sebastião comentou. Longe do barulho da cidade, mas perto o suficiente para não ser isolado demais. Depois de mais 10 minutos, ele parou o carro em frente a uma porteira de madeira velha. Do outro lado, uma trilha sumia entre as árvores. A casa fica lá dentro, uns 300 metros, explicou, descendo da caminhonete. Caminhamos pela trilha em silêncio. Eu prestava atenção em tudo. O tipo de árvore, a qualidade do solo, os sinais de vida animal. Era uma mata bonita, preservada mesmo, com espécies que já eram raras em outros lugares. Ouvi o canto de bem-te-vi, o barulho de esquilo correndo pelos galhos, o zumbido constante de insetos. Mas havia algo estranho, silêncio demais para uma mata viva. Não era um silêncio ruim, mas era um silêncio pesado, como se a floresta estivesse segurando a respiração. A casa apareceu no meio de uma pequena clareira. Era de madeira, pintada de azul claro, com varanda na frente e um quintal que a mata havia começado a reconquistar. Tinha um poço artesiano do lado, uma casinha de força com gerador e os restos de uma horta que alguém havia cuidado com carinho. Meu tio morava sozinho, Sebastião explicou. Era meio eremita, gostava do isolamento. A casa tem 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, encanamento e luz própria. Entramos na casa. Estava limpa, mas tinha aquele cheiro de lugar fechado há muito tempo. Os móveis eram simples, de madeira escura, bem conservados. Na sala, uma mesa grande, 2 cadeiras, uma rede na varanda interna. No quarto, uma cama de casal, um guarda-roupa antigo, uma cômoda com espelho. Mas o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de livros. Estantes cheias de livros sobre plantas, animais, história da região.
Na mesa da sala, cadernos manuscritos com letra caprichada, como se alguém tivesse passado anos estudando e anotando coisas sobre a floresta. Seu tio era estudioso? Perguntei. Era sim. Aposentado da universidade, professor de não sei o quê. Veio morar aqui depois que a mulher morreu. Disse que queria ficar perto da natureza. Peguei um dos cadernos. Estava cheio de anotações sobre plantas medicinais, receitas caseiras, observações sobre o comportamento dos animais. A letra era clara, organizada, de alguém que tinha tempo e paciência para observar o mundo ao redor. Caminhamos pelos fundos da propriedade. O terreno era maior do que parecia, com uma diversidade impressionante de árvores. Havia castanheiras centenárias, angelins enormes, cedros que deviam ter mais de 100 anos. Um igarapé cortava o terreno no meio, com água limpa correndo sobre pedras claras. O igarapé nunca seca, Sebastião me garantiu. Mesmo na época mais seca do ano, sempre tem água. Fiquei ali parado, ouvindo o barulho da água corrente, sentindo a brisa fresca que vinha da mata. Era um lugar especial, não havia dúvida. Um lugar onde a gente podia sentar na varanda no fim da tarde e se sentir parte de algo maior que si mesmo. Mas havia algo mais, uma sensação que eu não conseguia explicar. Era como se o lugar tivesse memória própria, como se as árvores guardassem histórias que eu não conhecia. Não era uma sensação ruim, mas era intensa, quase palpável. Quantos anos seu tio morou aqui? Perguntei. Uns 15 anos. Chegou em 2008, depois que se aposentou. E morreu aqui mesmo? Sebastião demorou para responder, como se estivesse escolhendo as palavras. Não. Teve um problema de saúde, foi internado em Belém. Morreu lá no hospital, mês passado. Voltamos para a casa quando o sol começou a se pôr. Sebastião me mostrou os documentos novamente. Explicou sobre a escritura, os impostos em dia, a facilidade para fazer a transferência. Posso dar uma resposta amanhã? Pedi. Claro, mas lembre que tenho outro interessado. Se o senhor decidir, é melhor não demorar muito. Durante o caminho de volta, fiquei quieto, pensando. O preço era justo, o lugar era bonito, a documentação parecia em ordem, era a oportunidade que eu estava esperando. Mas por que aquela sensação de que estava faltando alguma coisa importante? Quando chegamos na cidade, o movimento do fim de tarde estava no auge. Gente voltando do trabalho, crianças brincando na rua, o cheiro de comida vindo das casas. A normalidade da vida urbana contrastava com o silêncio denso que eu havia sentido na mata. Em casa, Dalva me esperava com o jantar pronto. Peixe assado com farinha, feijão tropeiro, suco de cupuaçu. Comemos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. E então, ela perguntou quando terminamos de comer. Contei tudo o que tinha visto, descrevendo a casa, a mata, o igarapé. Falei da sensação de paz que o lugar transmitia, da possibilidade de termos um refúgio fora da cidade, de como poderia ser um bom investimento. Mas tu não falou o que te incomodou, Dalva observou. Ela me conhecia bem demais. Não sei explicar direito. O lugar é bonito, parece bem cuidado, mas tem alguma coisa. O silêncio da mata era diferente, e o homem, o Sebastião, não contou tudo sobre o tio. Que tipo de coisa ele não contou? Não sei. Só senti que havia mais história ali do que ele estava falando. Dalva ficou mexendo o açúcar no café, pensativa. Tu quer mesmo comprar esse terreno, não quer? Quero. Acho que é nossa chance de ter algo próprio, algo que possa render no futuro. Então compra. Mas faz uma coisa, conversa com o pessoal aqui da cidade. Alguém deve conhecer esse tio do Sebastião, deve saber alguma coisa sobre ele. Era uma boa ideia. Na manhã seguinte, antes de dar a resposta final, resolvi investigar um pouco mais. Acordei mais cedo que o normal, ainda com os pássaros fazendo a primeira sinfonia do dia. O cheiro de café que Dalva estava preparando se misturava com o ar úmido que entrava pela janela, trazendo junto o murmúrio distante do rio, acordando.
Decidi começar minha investigação no lugar onde todas as histórias de Santarém acabam chegando, a banca do seu Antônio Peixeira, no Mercado Central. Seu Antônio tinha mais de 70 anos e uma memória que guardava 50 anos de fofocas, tragédias, casamentos e mortes da cidade. Se havia algo para saber sobre o tal professor que morava na mata, ele saberia. Cheguei na banca dele ainda cedo, quando estava organizando os peixes que tinha comprado dos pescadores na madrugada. Tambaqui, tucunaré, surubim, todos brilhando sobre o gelo, com aquele cheiro de rio e vida que eu conhecia desde menino. Bom dia, seu Antônio. Como passou a noite? Ah, seu Mundico, tudo bom, graças a Deus. Tu tá cedo hoje, hein? Pois é. Queria te fazer uma pergunta, se não se incomoda. Seu Antônio parou de arrumar os peixes e me olhou com curiosidade. Era um homem magro, de cabelos completamente brancos, mas com olhos vivos que não perdiam nada do que acontecia ao redor. Diga aí, Oti, tu conheceu um professor que morava lá na estrada de Alter do Chão, sozinho, numa casa no meio da mata? Morreu há pouco tempo? O rosto do seu Antônio mudou. A curiosidade deu lugar a uma expressão mais séria, quase preocupada. Tu tá falando do professor Mário? Não sei o nome, não. Só sei que era professor aposentado, morava sozinho numa casa de madeira azul. É o professor Mário mesmo. Professor Mário Augusto Silva. Seu Antônio baixou a voz, como se falasse de algo que não deveria ser dito em voz alta. Por que tu quer saber dele? Aparece um sobrinho querendo vender o terreno. Tô pensando em comprar. Seu Antônio deixou o peixe que estava segurando e se aproximou mais, apoiando os braços no balcão. Escuta bem o que eu vou te falar, Mundico. Esse terreno aí não é lugar para gente comum morar. Senti um arrepio subir pela espinha, mas tentei disfarçar. Por quê? Que tem de errado com o lugar? Não é que tem alguma coisa errada, é que... Como é que eu vou te explicar? Seu Antônio olhou ao redor, verificando se alguém estava ouvindo. O professor Mário não era uma pessoa comum. Ele sabia coisas que a gente não sabe. Conversava com a mata como quem conversa com gente. Como assim conversava com a mata? Tu sabe como é, Mundico. Tem gente que tem o dom. O professor Mário era dessas pessoas. Chegou aqui meio doido de tristeza depois que perdeu a mulher. Comprou aquele terreno e foi morar lá, dizendo que queria paz. Mas não era só paz que ele estava procurando. Seu Antônio fez uma pausa, organizando os pensamentos. Nos primeiros anos, ele vinha aqui na cidade de vez em quando, comprar mantimento, conversar com o pessoal. Era um homem educado, sabia muito de planta, de bicho, dessas coisas de natureza. Mas depois de um tempo, começou a ficar diferente. Diferente como? Mais calado, mais... Como é que eu vou dizer? Mais conectado com o lugar onde morava. Dizia que a mata tinha voz, que as árvores contavam histórias de muito tempo atrás. O pessoal achava que era coisa de velho solitário, mas eu acho que ele realmente ouvia alguma coisa. Meu coração estava batendo mais forte, mas eu precisava saber mais. E como ele morreu? Aí que tá a coisa estranha, Mundico. Faz uns 3 meses ele apareceu aqui na cidade bem magro, bem abatido. Disse que precisava ir para Belém, que tinha descoberto algo importante na mata e precisava pesquisar uns arquivos antigos. Ficou uns dias se preparando, comprando remédio, organizando as coisas. E então, partiu para Belém numa segunda-feira. Na terça, ligaram do hospital dizendo que ele tinha dado entrada lá, muito doente. Morreu na quinta-feira. Dizem que foi o coração. Mas isso não é tão estranho assim, seu Antônio. Homem da idade dele, morando sozinho. Pois é, eu também pensei isso, mas tem uma coisa que não me sai da cabeça. Seu Antônio baixou ainda mais a voz. Na sexta-feira, depois que soubemos da morte, eu e o compadre Zeca fomos lá na casa dele para dar uma olhada, ver se tinha alguma coisa que precisasse ser cuidada. Tu sabe como é, o homem não tinha família aqui. Balancei a cabeça, esperando ele continuar. Quando chegamos lá, a casa estava toda revirada.
Não como se alguém tivesse roubado, não. Estava revirada como se alguém tivesse procurado alguma coisa específica. Os livros todos fora do lugar, os cadernos espalhados, gavetas abertas. Senti um frio na barriga. Vocês chamaram a polícia? Chamamos, sim. Mas tu sabe como é a polícia aqui. Vieram, deram uma olhada, disseram que podia ter sido bicho ou algum curioso. Não deram importância. E o que vocês acham que aconteceu? Seu Antônio olhou bem nos meus olhos antes de responder. Eu acho que o professor Mário descobriu alguma coisa naquela mata que alguém não queria que fosse descoberta. E acho que esse alguém foi lá procurar o que ele tinha achado. Fiquei alguns minutos em silêncio, processando aquela informação. A história do Sebastião sobre o tio professor aposentado não estava batendo com o que seu Antônio estava contando. Seu Antônio, tu conhece algum sobrinho do professor? Um tal de Sebastião Mendes? Mundico, o professor Mário não tinha família. Ele mesmo me contou várias vezes. Disse que a mulher não pôde ter filhos e que ele era filho único. Os pais já tinham morrido havia muito tempo. O mundo pareceu girar mais devagar ao redor de mim. Se o professor não tinha família, quem era Sebastião? E por que estava vendendo um terreno que não era dele? Seu Antônio, tu tens certeza disso? Absoluta. O homem falava muito da solidão, de como sentia falta da mulher. Se tivesse algum sobrinho, alguma família, com certeza teria mencionado. Saí da banca do seu Antônio com a cabeça fervilhando. Precisava investigar mais, mas também precisava tomar cuidado. Se Sebastião não era sobrinho do professor, então estava aplicando algum tipo de golpe. Mas por que escolheu justamente aquele terreno? E o que o professor havia descoberto na mata? Resolvi procurar o compadre Zeca, que tinha ido junto com seu Antônio na casa do professor. Ele morava numa casa pequena perto da igreja, trabalhava como pedreiro e conhecia todo mundo na cidade. Encontrei ele no quintal, consertando uma bicicleta velha. Era um homem baixo, forte, com as mãos sempre sujas de cimento ou graxa. Quando me viu chegando, largou a ferramenta e me cumprimentou com um sorriso. Oi, Mundico, que vento te traz aqui? Oi, compadre, vim conversar contigo sobre aquela história do professor que morava na mata. O sorriso do Zeca desapareceu. Tu também tá mexendo com essa história? O seu Antônio já me contou que tu andou perguntando sobre o professor Mário. É que apareceu um homem querendo me vender o terreno dele. Diz que é sobrinho. Sobrinho coisa nenhuma, Mundico. Esse homem tá te enganando. Zeca me convidou para sentar na varanda, mandou a mulher fazer um café e me contou com detalhes o que tinham encontrado na casa do professor. Era um negócio esquisito, Mundico. A casa estava toda revirada, mas não faltava nada de valor. O dinheiro que ele guardava numa lata estava inteiro, o rádio estava no lugar, as ferramentas também. Quem quer que tenha mexido lá não estava procurando coisa para roubar. E o que vocês acham que a pessoa estava procurando? Os cadernos do professor. Ele tinha muitos cadernos onde anotava as coisas que observava na mata. A maioria estava jogada no chão, algumas páginas até rasgadas, como se alguém tivesse lido tudo com pressa, procurando alguma informação específica. Vocês conseguiram juntar os cadernos? Juntamos, sim, e guardamos na casa dele mesmo. Mas tem uma coisa que eu não contei para o seu Antônio. Zeca baixou a voz. Eu peguei um dos cadernos para ler em casa. Era o último que o professor tinha escrito, das semanas antes de ele viajar para Belém. Meu coração disparou. E o que tinha escrito? Coisas estranhas, Mundico. Muito estranhas. Zeca entrou na casa e voltou com um caderno de capa dura, meio amassado. Abriu numa página marcada com um pedaço de papel. Escuta só o que ele escreveu aqui. Descobri hoje o que os antigos sabiam. A mata não é só mata. É um arquivo vivo de tudo que aconteceu nesta terra. As árvores mais velhas guardam memórias que remontam a séculos. Consegui estabelecer uma comunicação primitiva, através de sinais que ainda não compreendo completamente. Senti um arrepio percorrer todo o corpo. Tem mais?
Zeca virou algumas páginas. Tem sim. Olha essa parte aqui. As castanheiras centenárias me mostraram imagens do que aconteceu neste lugar há muito tempo. Violência, ganância, morte, sangue derramado em terra sagrada. Agora entendo por que o silêncio aqui é diferente. Não é silêncio de paz, é silêncio de luto. Minhas mãos estavam tremendo quando peguei o caderno. A letra do professor era clara, organizada, de alguém que não estava louco ou delirando. Continuei lendo. Preciso ir para Belém pesquisar nos arquivos históricos. Se minha suspeita estiver correta, este terreno foi palco de algo terrível no passado. Algo que foi escondido, enterrado junto com os mortos. A mata está tentando me contar a verdade, mas preciso confirmar os fatos. Zeca, isso é muito sério. Tu mostrando esse caderno para mais alguém? Não, Mundico, só tu. Fiquei com medo de espalhar a história e o pessoal achar que eu estou inventando. E tu acha que o professor realmente conseguia conversar com as árvores? Zeca ficou um tempo em silêncio, olhando para o quintal onde as galinhas ciscavam tranquilas. Eu não sei, Mundico, mas posso te garantir uma coisa. O professor Mário não era homem de inventar história. Era um estudioso, uma pessoa séria. Se ele escreveu isso, é porque realmente aconteceu alguma coisa com ele naquela mata. Peguei o caderno emprestado com Zeca, prometendo devolver em alguns dias. Precisava ler tudo, entender o que o professor havia descoberto, mas também precisava decidir o que fazer em relação ao Sebastião. Durante o caminho de volta para casa, minha mente não parava de trabalhar. Se Sebastião não era sobrinho do professor, como conseguiu os documentos do terreno? Seriam falsos? Ou havia alguma outra explicação? Quando cheguei em casa, Dalva percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. Que cara é essa, Mundico? Contei tudo o que havia descoberto. A versão do seu Antônio sobre a morte do professor, os cadernos encontrados por Zeca, as anotações estranhas sobre a mata que guardava memórias antigas. Dalva ouviu tudo em silêncio, com aquela expressão grave que aparecia quando ela estava processando informações importantes. E agora? Tu vai falar com esse Sebastião? Vou. Mas primeiro quero ler todo esse caderno, ver se entendo o que o professor descobriu. Passamos a tarde lendo juntos as anotações do professor Mário. Era um relato fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Ele descrevia como havia desenvolvido uma espécie de sensibilidade para perceber os sinais da floresta. Falava de sonhos vívidos, onde via cenas de violência acontecendo entre as árvores. Mencionava vozes que ouvia durante as madrugadas, sussurros em línguas que não conhecia. Mas a parte mais impressionante eram os desenhos. O professor havia feito vários esboços baseados nas visões que tinha na mata. Desenhos de homens com roupas antigas, cavalos, armas que pareciam de outro século. E sangue. Muito sangue tingindo a terra embaixo das árvores. Tu acha que ele estava ficando louco? Perguntei para Dalva. Não sei, Mundico. Mas uma coisa eu sei. Loucura ou não loucura, alguma coisa aconteceu naquele lugar que deixou marca. E se o professor morreu logo depois de descobrir isso, pode ser que tenha mexido com coisa perigosa. À noite, sonhei com a mata. Vi as árvores enormes se balançando num vento que eu não conseguia sentir. Ouvia vozes sussurrando palavras que não entendia. Quando acordei, estava suado e com o coração disparado. Dalva também tinha dormido mal. Mundico, eu acho que tu não deve comprar esse terreno. Por quê? Tenho um pressentimento ruim. Desde que tu começou a mexer com essa história, tô sentindo uma coisa estranha no ar, como se alguma coisa tivesse sido acordada. Eu também estava sentindo, mas não queria admitir. Era como se a simples menção do terreno tivesse criado uma conexão entre nossa casa e aquele lugar distante na mata. Na manhã seguinte, decidi enfrentar Sebastião. Encontrei Sebastião na pensão onde ele estava hospedado, uma casa antiga no centro da cidade, perto da Igreja do Santíssimo.
Ele estava tomando café na varanda, lendo um jornal de Belém que já tinha 3 dias de atraso. Quando me viu chegando, sorriu e acenou como se fôssemos velhos amigos. Seu Raimundo, bom dia. Já decidiu sobre o terreno? Sentei na cadeira ao lado dele, pedindo licença. A dona da pensão, Dona Lourdes, me ofereceu café, mas eu recusei. Queria manter a cabeça clara para aquela conversa. Sebastião, preciso fazer algumas perguntas antes de decidir. Claro, claro. Pode perguntar à vontade. Ontem conversei com o pessoal aqui da cidade sobre seu tio. Descobri algumas coisas interessantes. A expressão do Sebastião mudou sutilmente. O sorriso continuou no lugar, mas os olhos ficaram mais atentos, mais vigilantes. Que tipo de coisas? Por exemplo, que seu tio não tinha família. Era viúvo, filho único, não tinha sobrinhos. Sebastião ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo o açúcar no café. Quando olhou para mim novamente, o sorriso tinha desaparecido completamente. Quem te contou isso? Gente que conhecia ele há anos, gente de confiança. Seu Raimundo, vou ser franco com o senhor. Sebastião dobrou o jornal e o colocou sobre a mesa. Eu não sou sobrinho do professor Mário. Sou o representante legal dos herdeiros. Que herdeiros? Tu mesmo disse que ele não tinha família. Não tinha família direta, mas tinha dívidas. Dívidas que foram herdadas por um parente distante, um primo de 2º grau que mora em São Paulo. Este primo me contratou para vender a propriedade e quitar as pendências. Era uma explicação plausível, mas havia algo no tom de voz do Sebastião que não me convenceu completamente. E por que a pressa toda? Por que não esperar um tempo, anunciar direito, conseguir um preço melhor? Porque as dívidas têm juros correndo. Quanto mais tempo passar, mais complicada fica a situação. Resolvi arriscar uma pergunta mais direta. Sebastião, tu sabe o que o professor andava pesquisando nos últimos tempos? A reação foi imediata. Sebastião se enrijeceu na cadeira, os punhos se fecharam sobre a mesa. Por que essa pergunta? Porque descobri que ele morreu logo depois de encontrar alguma coisa na mata, e que a casa dele foi revirada depois da morte. Sebastião me olhou fixamente por um longo momento. Então, lentamente, recostou na cadeira e suspirou fundo. Seu Raimundo, vou contar a verdade para o senhor, mas preciso que me prometa que vai manter segredo. Assenti com a cabeça. O professor Mário não morreu de causas naturais. Senti o sangue gelar nas veias. Como assim? Ele foi assassinado. A palavra ficou suspensa no ar entre nós, pesada como chumbo. Ao redor, o movimento normal da manhã continuava. Gente passando na rua, carros buzinando, crianças gritando. Mas entre mim e Sebastião, o mundo havia parado. Assassinado por quem? Por pessoas que não queriam que ele divulgasse o que tinha descoberto na mata. E o que ele tinha descoberto? Sebastião olhou ao redor, verificando se alguém estava ouvindo. Então, se inclinou para a frente e baixou a voz. O terreno onde ele morava foi palco de um massacre no século XIX. Dezenas de pessoas foram mortas lá, numa disputa por terra entre fazendeiros e poceiros. Os corpos foram enterrados na mata e a história foi abafada pelas famílias poderosas da época. Como tu sabe disso? Porque eu trabalho para uma dessas famílias. O mundo girou ao meu redor. Sebastião não era um simples vendedor de terreno, nem representante de herdeiros. Era enviado de gente poderosa, gente que tinha segredos para esconder. E tu quer que eu compre o terreno para quê? Para manter o silêncio. O terreno vai ficar nas suas mãos. O senhor não vai mexer com as pesquisas que o professor estava fazendo. E todo mundo fica em paz. E se eu não comprar? Sebastião me olhou com uma expressão que misturava tristeza e ameaça. Aí vamos ter que encontrar outro jeito de resolver a situação. Levantei da cadeira, sentindo as pernas fracas. Tudo aquilo era muito maior do que eu havia imaginado. Não era só uma questão de comprar ou não comprar um terreno. Era sobre segredos enterrados, sobre gente poderosa que matava para manter esses segredos guardados. Preciso pensar, disse. Claro, mas não demore muito.
Minha paciência tem limite, e a dos meus patrões é ainda menor. Saí da pensão com a sensação de que minha vida havia mudado para sempre. Nas últimas 48 horas, eu havia descoberto que um professor havia sido assassinado, que um terreno guardava os corpos de um massacre antigo e que pessoas poderosas estavam dispostas a matar para manter esses segredos. Durante o caminho para casa, tentei organizar os pensamentos. Se comprasse o terreno, estaria me tornando cúmplice de um crime. Mas se não comprasse, poderia estar colocando minha vida e a de Dalva em perigo. Quando cheguei em casa, Dalva percebeu imediatamente que alguma coisa grave havia acontecido. Que foi, Mundico? Tu tá branco como papel. Contei toda a conversa com Sebastião. Dalva me ouviu em silêncio, ficando cada vez mais pálida conforme eu falava. Mundico, a gente precisa ir para a polícia. Ir falar o quê, Dalva? Que um homem me contou que outro homem foi assassinado porque descobriu um massacre que aconteceu há mais de 100 anos? Tu acha que vão acreditar? Mas a gente não pode ficar quieto. Essa gente matou o professor, pode matar a gente também. Ela tinha razão, mas eu não sabia o que fazer. Éramos pessoas simples, sem influência, sem dinheiro, sem proteção. Se as famílias poderosas que Sebastião havia mencionado realmente existiam, uma denúncia nossa não ia dar em nada além de mais problemas. Passamos o resto do dia em casa, trancados, tentando decidir o que fazer. A cada barulho na rua, nos sobressaltávamos. A cada telefonema, pensávamos que podia ser Sebastião cobrando uma resposta. À noite, quando estávamos jantando em silêncio, ouvimos batidas na porta. Batidas firmes, insistentes. Dalva e eu nos olhamos, com o medo estampado no rosto. Quem será? Ela sussurrou. Não sei, mas vamos ver. Fui até a porta e perguntei quem era, sem abrir. Sou eu, Sebastião. Preciso falar com o senhor. Abri a porta, deixando apenas uma fresta. Sebastião estava sozinho, mas parecia nervoso, agitado. O que tu quer a essa hora? Mudança de planos, seu Raimundo. Preciso que o senhor tome uma decisão ainda hoje. Por quê? O que aconteceu? Meus patrões descobriram que o senhor andou fazendo perguntas na cidade. Não gostaram nada disso. Senti um aperto no peito. Se eles já sabiam que eu estava investigando, nossa situação havia ficado muito mais perigosa. E se eu disser que não quero comprar o terreno? Sebastião me olhou com uma expressão triste. Aí eu vou ter que resolver isso de outro jeito, seu Raimundo. E o senhor não vai gostar. Foi quando percebi que não tinha escolha real. Ou comprava o terreno e me tornava cúmplice, ou recusava e colocava nossa vida em risco. Mas havia uma terceira opção, uma que havia me ocorrido durante a tarde e que estava ganhando força na minha mente. Sebastião, posso fazer uma contraproposta? Que tipo de contraproposta? Eu compro o terreno, mas com uma condição. Qual condição? Quero conhecer toda a verdade sobre o que aconteceu lá. Quero saber exatamente o que o professor descobriu. Quero ver as evidências do massacre. Quero entender por que essa história é tão perigosa. Sebastião ficou em silêncio por um longo momento. Por que o senhor quer saber disso? Porque não consigo viver com segredos. Se vou ser responsável por manter uma coisa dessas escondida, preciso saber exatamente com o que estou lidando. E se eu contar tudo, o senhor promete manter segredo? Prometo. Sebastião olhou ao redor, verificando se alguém estava observando. Tá bem. Amanhã de manhã, eu levo o senhor no terreno novamente. Mas desta vez, vou mostrar o que realmente aconteceu lá. Junius, o sol ainda estava nascendo quando Sebastião bateu na minha porta. Havia uma urgência diferente nos movimentos dele, como se o tempo estivesse se esgotando rapidamente. Dalva preparou um café forte e nos despedimos com um abraço mais apertado que o normal. Os dois sabíamos que aquela manhã poderia mudar tudo. Durante o trajeto até o terreno, Sebastião falou pouco. Apenas mencionou que havia conversado com seus patrões durante a noite e que eles haviam autorizado a revelação completa da verdade, desde que eu mantivesse absoluto sigilo. Seu Raimundo,
O que eu vou mostrar hoje nunca foi documentado oficialmente. Não existe em arquivo público, não está em livro de história, não tem registro em cartório. A única evidência está enterrada naquela mata. Chegamos ao terreno quando o nevoeiro matinal ainda cobria as copas das árvores mais altas. O silêncio era tão denso que conseguíamos ouvir nossos próprios batimentos cardíacos. Sebastião me levou por uma trilha diferente da que havíamos usado na primeira visita, mais estreita, que adentrava numa parte mais fechada da mata. Em 1887, começou a contar enquanto caminhávamos, esta região ainda era território em disputa. Não havia lei clara sobre posse de terra, e os conflitos eram resolvidos na bala e no facão. Uma família de fazendeiros de Belém, os Mendonça, reivindicava a propriedade de milhares de hectares aqui ao redor, incluindo este pedaço onde estamos. Paramos numa pequena clareira, onde as árvores formavam quase um círculo perfeito. O chão estava coberto por uma camada espessa de folhas decompostas e havia algo no ar que fazia a pele arrepiar. Mas a terra já era ocupada, continuou Sebastião. Cerca de 40 famílias de poceiros moravam aqui. Plantavam mandioca, criavam porco, pescavam no igarapé. Gente simples como o senhor, que só queria viver em paz. Ele apontou para áreas específicas ao redor da clareira. Ali tinha 3 casas. Lá tinha uma roça de mandioca. Do outro lado, um chiqueiro e um galinheiro. Como tu sabe tudo isso com tanto detalhe? Porque minha família descende dos Mendonça. E essa história passou de pai para filho há mais de um século. Senti um frio percorrer a espinha. Sebastião era descendente direto das pessoas que haviam cometido o massacre. Os Mendonça tentaram primeiro comprar a terra dos poceiros. Ofereceram um preço baixo, mas justo para a época. A maioria estava disposta a vender e procurar outro lugar para viver. Mas havia um líder entre os poceiros. Um homem chamado Joaquim Ribeiro, que se recusou a negociar. Sebastião me levou até o centro da clareira, onde havia uma elevação natural no terreno. Joaquim não aceitava a ideia de que terra pudesse ser comprada ou vendida. Para ele, a terra era de quem trabalhava nela, de quem a respeitava e cuidava. Conseguiu convencer as outras famílias a resistir. E aí começou o conflito. Começou. Os Mendonça contrataram jagunços, homens violentos que sabiam como resolver problemas com armas. Mas Joaquim também sabia lutar. Havia servido na Guerra do Paraguai. Conhecia táticas militares. A resistência durou quase 2 anos. Sebastião se agachou e começou a afastar as folhas secas com as mãos. Embaixo apareceu um pedaço de madeira apodrecida. Resto do que um dia havia sido uma cruz tosca. Em janeiro de 1889, os Mendonça perderam a paciência. Contrataram um bando de mercenários de Manaus, homens sem escrúpulos, que não faziam distinção entre combatentes e inocentes. Planejaram um ataque surpresa para acabar com a resistência de uma vez por todas. Ele continuou cavando com as mãos e, aos poucos, foram aparecendo mais fragmentos. Pedaços de ferro enferrujado, cacos de louça, restos de tecido que o tempo havia transformado em pó. Atacaram numa madrugada de lua nova. Cercaram todas as casas ao mesmo tempo. Não deram chance de fuga nem de reação. Mataram todos, homens, mulheres, crianças, velhos. 43 pessoas no total. Minha garganta estava seca. Ali onde estava pisando, dezenas de pessoas inocentes haviam sido brutalmente assassinadas. E depois queimaram as casas, destruíram as roças, mataram os animais. Enterraram todos os corpos aqui mesmo, numa vala comum, bem no centro da clareira. Cobriram tudo com terra e plantaram árvores por cima para que nunca mais fosse encontrado. Sebastião se levantou, limpando as mãos na calça. Oficialmente, os poceiros simplesmente desapareceram. Foram embora, mudaram de região, ninguém sabia para onde. Os Mendonça registraram a terra como desocupada e assumiram a posse legal. E essa história nunca foi investigada? Quem ia investigar?
Os Mendonça tinham influência política, dinheiro, conexões em Belém e no Rio de Janeiro. Era a época do Império, seu Raimundo. Justiça era para quem tinha poder. Caminhamos ao redor da clareira e Sebastião foi me mostrando outros sinais da tragédia antiga. Pedaços de metal que haviam sido ferramentas de trabalho, fragmentos de cerâmica que um dia foram pratos e panelas de famílias inteiras. Durante décadas, ninguém quis morar aqui. Os próprios Mendonça não conseguiam usar a terra. Diziam que era assombrada, que se ouvia choro de criança durante a noite, que os animais não se criavam, que as plantações não vingavam. E como o professor Mário descobriu tudo isso? Essa é a parte mais impressionante da história. Sebastião me levou até uma castanheira centenária, com tronco tão largo que 3 homens não conseguiriam abraçar. O professor tinha um dom especial. Conseguia perceber os vestígios energéticos que ficam impressos em lugares onde aconteceram tragédias. Encostei a mão no tronco da árvore e senti uma estranha vibração, como se a madeira tivesse vida própria e estivesse tentando me contar alguma coisa. Nos primeiros anos morando aqui, ele começou a ter sonhos vívidos. Via cenas do massacre como se estivesse presente. Ouvia gritos, choros, súplicas por misericórdia. A princípio pensou que fossem pesadelos causados pela solidão, mas os sonhos eram muito detalhados, muito específicos. E ele começou a investigar? Começou. Primeiro pesquisou nos arquivos históricos de Santarém, depois foi para Belém, consultou documentos antigos, jornais da época. Aos poucos foi juntando as peças do quebra-cabeça. Sebastião me mostrou um ponto específico no chão, perto das raízes da castanheira. Foi aqui que ele encontrou a primeira evidência física. Estava cavando para plantar uma horta quando achou ossos humanos. Ossos pequenos, de criança. Senti náusea subir pela garganta. A dimensão real da tragédia estava se tornando palpável, concreta. A partir daí, ele ficou obcecado. Passou meses escavando cuidadosamente, documentando tudo que encontrava. Chegou a mapear a localização aproximada de todos os corpos. E como os Mendonça descobriram o que ele estava fazendo? O professor cometeu um erro. Na ânsia de confirmar suas descobertas, escreveu uma carta para um historiador da Universidade Federal, contando sobre os achados. A carta foi interceptada. Sebastião me levou de volta para a casa do professor. Entramos em silêncio, e ele me mostrou detalhes que eu não havia percebido na primeira visita. Pequenos buracos na parede, como se alguém tivesse procurado documentos escondidos. Tábuas do assoalho soltas, indicando que o piso havia sido vasculhado. Vieram aqui na noite antes da viagem dele para Belém. Não encontraram os documentos porque o professor era esperto. Havia escondido tudo numa caixa enterrada perto do igarapé. Eles encontraram essa caixa? Não, nem eu sei onde está. Sebastião abriu uma gaveta da cômoda do quarto e tirou um envelope amarelado. Mas encontraram isso. Era uma carta manuscrita, com a letra caprichada do professor Mário. Li em voz alta. Se algo acontecer comigo, quero que saibam que descobri a verdade sobre o massacre de 1889. As evidências estão enterradas perto da nascente do igarapé, numa caixa de metal azul. São fotografias dos ossos, mapas dos locais onde encontrei os corpos, cópias de documentos históricos que comprovam a participação dos Mendonça. A justiça pode estar atrasada, mas não deve ser esquecida. Chazzy, por que tu está me mostrando isso? Perguntei, devolvendo a carta. Porque preciso que o senhor entenda a gravidade da situação. Os Mendonça de hoje não são os mesmos de 1889, mas ainda são uma família poderosa. Têm empresas de mineração, fazendas de gado, influência política. Se essa história vier a público, pode destruir a reputação da família e causar problemas legais sérios. Problemas legais por um crime que aconteceu há mais de um século? Seu Raimundo, não existe prescrição para genocídio. E, além disso, tem a questão da terra.
Se for provado que os Mendonça obtiveram a propriedade através de assassinato em massa, todos os títulos de terra da região podem ser questionados na justiça. Comecei a entender a dimensão real do problema. Não era só uma questão de orgulho familiar ou reputação. Era sobre milhões de reais em propriedades que poderiam ser consideradas ilegais. E qual é exatamente o meu papel nessa história? Comprar o terreno e garantir que as evidências nunca sejam encontradas. A caixa que o professor enterrou precisa permanecer enterrada para sempre. E se eu recusar? Sebastião suspirou fundo, como quem não queria chegar naquele ponto da conversa. Aí eu vou ter que fazer com o senhor o mesmo que fizemos com o professor Mário. A ameaça ficou suspensa no ar entre nós. Não era uma ameaça velada ou sutil, era direta, clara, definitiva. Caminhamos de volta para a clareira, onde estavam enterrados os corpos das 43 vítimas do massacre. O sol estava mais alto agora, mas a luz que filtrava entre as folhas parecia opaca, pesada, como se a própria natureza respeitasse o luto daquele lugar. Tem uma coisa que eu ainda não entendi, disse. Se vocês queriam manter isso em segredo, por que não simplesmente mataram o professor e pegaram as evidências? Por que não sabíamos onde ele tinha escondido a caixa? Tentamos fazer ele falar antes de morrer, mas o homem era corajoso. Morreu sem revelar a localização. E vocês acham que eu posso encontrar? O senhor vai ter tempo. Vai morar aqui, vai conhecer cada palmo do terreno. Uma hora vai acabar tropeçando na caixa. E se eu encontrar e resolver entregar para a polícia? Sebastião me olhou com uma mistura de pena e determinação. Seu Raimundo, o senhor parece ser uma boa pessoa. Tem família, uma vida tranquila, é respeitado na comunidade. Não vai querer jogar tudo isso fora por causa de uma história que aconteceu antes do senhor nascer. Ele tinha razão, numa lógica perversa. Eu realmente não queria morrer. Não queria que Dalva sofresse. Não queria deixar de ver o sol nascer sobre o Tapajós, de ouvir o barulho das águas, de sentir o cheiro da chuva chegando. Mas também não conseguia aceitar a ideia de me tornar guardião de um segredo tão terrível. 43 pessoas haviam sido assassinadas ali, incluindo crianças. Seus corpos estavam enterrados naquela terra há mais de um século, sem funeral, sem luto, sem justiça. Preciso de um tempo para pensar, disse. Quanto tempo? Até amanhã de manhã. Sebastião concordou, mas deixou claro que aquela era a última prorrogação. No dia seguinte, eu deveria dar uma resposta definitiva. Ou comprava o terreno e me tornava cúmplice, ou recusava e assumia as consequências. Durante o caminho de volta para a cidade, fiquei em silêncio, processando tudo o que havia descoberto. A história era muito maior e mais complexa do que eu havia imaginado. Não se tratava apenas de ganância ou disputa por terra. Era sobre poder, sobre como as famílias ricas sempre conseguiram fazer desaparecer seus crimes. Sobre como a injustiça pode permanecer enterrada por décadas sem nunca ser realmente esquecida. Quando cheguei em casa, Dalva percebeu imediatamente que eu estava perturbado. O que aconteceu lá, Mundico? Contei tudo, o massacre de 1889, os 43 mortos enterrados na clareira, o assassinato do professor Mário, a ameaça contra a nossa vida se eu não cooperasse. Dalva ouviu tudo em silêncio, ficando cada vez mais pálida. Quando terminei de contar, ela ficou um longo tempo sem falar, olhando pela janela para o rio que corria tranquilo lá embaixo. E agora? Perguntou finalmente. Não sei, Dalva. Se comprar o terreno, vou estar ajudando a esconder um crime terrível. Mas se não comprar, eles vão matar a gente. É. Dalva se levantou e foi até o oratório que ficava no canto da sala. Acendeu uma vela para Nossa Senhora de Nazaré e ficou ali rezando baixinho. Eu a acompanhei, pedindo a Deus uma orientação, uma saída que não víamos. A noite passou devagar, com os dois acordados, conversando sobre as opções que tínhamos. Fugir da cidade não adiantaria.
Gente com o poder dos Mendonça nos encontraria em qualquer lugar. Ir para a polícia seria inútil e perigoso. Quem ia acreditar na nossa palavra contra uma família tão influente? Quando o sol começou a nascer, eu havia tomado minha decisão. Hoje faz 6 meses que comprei o terreno na mata. Todas as manhãs, acordo cedo e venho aqui para a clareira, onde estão enterradas as 43 vítimas do massacre de 1889. Trago flores silvestres que colho pelo caminho, acendo uma vela, faço uma oração pelos mortos que nunca tiveram funeral. Sebastião cumpriu sua parte do acordo. Transferiu a propriedade para meu nome, me deu os documentos, nunca mais apareceu. Dalva e eu vendemos a casa na cidade e viemos morar na antiga casa do professor Mário. Ela não gostou da mudança no início, mas aos poucos foi se acostumando com o silêncio da mata, com o canto dos pássaros, com o barulho suave do igarapé. Encontrei a caixa do professor na 3ª semana. Estava enterrada exatamente onde ele havia descrito na carta, perto da nascente do igarapé. Dentro havia fotografias dos ossos que ele desenterrou, mapas detalhados da localização dos corpos, cópias de documentos históricos, cartas que comprometiam a família Mendonça. Mas não entreguei para a polícia, não porque tenha medo dos Mendonça, embora ainda tenha, mas porque descobri algo que o professor Mário não sabia. As 43 pessoas enterradas aqui não querem vingança, querem paz. Nas primeiras semanas morando na mata, eu também comecei a ter os sonhos. Via as cenas do massacre, ouvia os gritos, sentia o desespero das vítimas. Mas diferente do que acontecia com o professor, meus sonhos não eram apenas sobre a violência, eram também sobre perdão. Vi Joaquim Ribeiro, o líder dos poceiros, consolando uma criança pequena nos momentos finais. Vi uma mulher protegendo o marido ferido com o próprio corpo. Vi um homem idoso sussurrando orações enquanto os jagunços se aproximavam. Gente simples como eu, que mesmo diante da morte manteve a dignidade e a fé. E entendi que eles não queriam que mais sangue fosse derramado por causa da terra onde repousam. Queriam apenas ser lembrados, ser respeitados, ter suas almas em paz. Por isso, todas as manhãs venho aqui rezar. Acendo velas, conto histórias da cidade para eles, mantenho a clareira limpa e cuidada. Plantei flores ao redor da vala comum. Construí uma pequena capela de madeira, onde coloquei uma imagem de São Francisco de Assis, protetor dos animais e da natureza. Dalva me ajuda. Ela cuida da horta que o professor havia começado, alimenta os pássaros, mantém a casa sempre limpa e acolhedora. Descobrimos que não precisamos de muito para ser felizes. Temos água limpa do igarapé, energia do gerador solar que instalamos, comida da horta e das árvores frutíferas. Às vezes, recebemos visitas. Gente da cidade que vem comprar os remédios caseiros que Dalva aprendeu a fazer com as plantas medicinais da mata. Turistas perdidos que param para pedir informação e acabam ficando para tomar um café. Pesquisadores que estudam a flora e a fauna da região. Para todos contamos que somos um casal de aposentados que resolveu viver em contato com a natureza. Ninguém precisa saber da verdade sobre os corpos enterrados na clareira, sobre o massacre de 1889, sobre o assassinato do professor Mário. Mas também não esquecemos, a caixa com as evidências está guardada num lugar seguro. Se um dia algum descendente das vítimas vier procurar a verdade sobre o que aconteceu com seus antepassados, eu saberei onde encontrar as respostas. Se algum pesquisador sério estiver investigando a história da região, poderá contar com nossa ajuda. Até lá, somos os guardiões silenciosos de uma memória que não pode morrer. O rio continua correndo lá embaixo, indiferente aos dramas humanos. As árvores crescem mais um pouco a cada ano, suas raízes se aprofundando na terra que guarda tantos segredos. Os pássaros cantam todas as manhãs, celebrando a vida que renasce a cada dia.
E eu aprendi que existem coisas mais importantes que a justiça feita pelos homens. Existe a justiça silenciosa do tempo, que um dia cobra de todos nós o preço dos nossos atos. Existe a justiça da memória, que mantém viva a lembrança daqueles que foram esquecidos pela história oficial. Sebastião me disse que eu estava comprando o silêncio da mata, mas descobri que não se pode comprar o silêncio. Só se pode cuidar dele, respeitá-lo, compreender que algumas coisas são sagradas demais para serem negociadas. Todas as noites, quando o sol se põe entre as árvores e o primeiro vento da madrugada começa a soprar, eu sento na varanda da casa e escuto. Não é mais o silêncio pesado que senti na primeira visita. É um silêncio vivo, cheio de presenças invisíveis que encontraram finalmente um pouco de paz. E sei que fiz a escolha certa. Alguns segredos não precisam ser gritados para o mundo inteiro. Às vezes, a melhor maneira de honrar os mortos é cuidar silenciosamente do lugar onde repousam, garantindo que nunca mais sejam perturbados, nunca mais sejam esquecidos. O homem que comprou o silêncio da mata descobriu que, na verdade, o silêncio não se compra. Ele se conquista, dia após dia, através do respeito, da memória e da paz oferecida àqueles que a perderam há muito tempo. E enquanto eu viver, enquanto Dalva viver, enquanto houver alguém para acender uma vela na clareira todas as manhãs, os 43 mortos de 1889 não estarão mais sozinhos. A mata guarda seus segredos, mas não os guarda sozinha.